Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 122 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos ortográficos, conhecendo as regrinhas para o emprego do SC, do S cedilha, do cedilha, né? E como objetivos nós temos conhecer essas regras, né, para emprego do SC, do cedilha, do S cedilha e que vocês saibam utilizá-las lá no dia a dia para facilitar a escrita correta de vocês, tá bom? Peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, gente, anotem as regrinhas que nós vamos estudar, as observações, as exceções, isso vai facilitar muito, né, na hora de vocês fazerem o exercício, lá no finalzinho da aula, tá bom? Então, vamos conceituar o nosso assunto, né? Conforme nós já estamos conversando ali na aula 121, nós temos letras que têm diferentes sons e sons representados por diferentes letras, como nós vimos no S com som de S, o S com som de Z, né? E isso que gera tanta dúvida na hora de escrever. E é o que acontece com o C, com o cedilha, com o SC, porque essas letras têm todas o mesmo som, né? Ó, se eu leio ceder, nascer, passar, comunicação, discussão, ilustríssimo, o som é sempre igual, né? S, tá? E é por isso que a gente tem dúvida. Então hoje nós vamos conhecer as regrinhas para nós usarmos certo a letra C, o cedilha, o SC, o XC, o C e o S e o cedilha. E eu peço que vocês vão anotando lá no caderno que vai facilitar, tá? Então, quando é que nós usamos o cedilha, tá? Primeira regrinha, nós vamos usar o cedilha nas palavras que são derivadas de outras palavras que terminam em to, tor e tivo. Olhem só, por exemplo, encanto termina com to, né? Então, encantação, eu vou escrever com cedilha no finalzinho aqui, ó, no são, porque ela é derivada da palavra encanto. Ator, atuação é uma palavra derivada de ator. Então, o são eu vou escrever com cedilha, porque termina em tor, ó. Educativo, por isso que eu escrevo educação com cedilha. Então, anotem lá a regrinha. Vou usar o cedilha nas palavras derivadas de outras que terminam com to, tor e tivo, tá? Outra regrinha, nós vamos usar o cedilha nos substantivos, que é substantivo mesmo? Palavra que dá nome de alguma coisa. Então, se o substantivo é terminado em tensão, mas ele derivou, ele se formou de um verbo terminado em ter, eu também vou usar o cedilha, né, ó. Abster, abstenção. Abstenção é substantivo, é nome de alguma coisa. Abster é verbo. O que é se abster? É não participar, né? Vamos supor que vocês estejam fazendo uma votação lá e vocês dizem assim, eu vou me abster de votar. Né? Então, você não vai participar da votação, ok? Conter é um verbo também. Formei um substantivo. Contenção, olhem só, é com cedilha, porque a regra diz que se eu vou formar um substantivo terminado em são, derivado de um verbo terminado em ter, eu vou escrever com S, é com cedilha, não com S, por mais que o som seja de S, aí que dá a dúvida, né? Porque é o som do cedilha, ok? Outra regrinha, nós usamos o cedilha também em verbos com essa terminação aqui, ó, sar. Mas, atenção para o mas, né? Somente quando esses substantivos, quando os substantivos equivalentes terminarem em se ou em so. Então, olha só, a palavrinha entrelaçar é verbo? É, checa a regra, entrelaçar. O que é entrelaçar, né? Vou entrelaçar os fios, um por cima, um por baixo, entrelacei os fios. Entrelaçar derivou de qual palavra? De entrelace. Entrelace terminou em C, então é com cedilha. Começar é verbo? É verbo. Derivou de qual palavra? De começo. Começo terminou com so, então é com cedilha.
Percebam novamente que ele tem som de S, né? S é o som do S, ok? Mais uma regrinha para uso do cedilha. Nos substantivos que vão terminar em são também, que se formaram a partir de verbos, que derivaram de verbos, mas onde eu tirei o R. Olhem só o que eu fiz. Lubrificação se formou a partir de qual palavra? De lubrificar. Vejam que a prof grifou aqui, ó, eu sublinhei a palavra sem o R, ó, lubrifica, que tá igualzinho aqui, ó, eu só acrescentei o são quando eu formei o substantivo derivado. Então, se o substantivo terminar em são, derivou de um outro verbo, que eu só tirei o R e ele ficou igualzinho e eu só acrescentei o são, eu vou colocar o cedilha, entenderam? Vamos de novo? Ó. Comunicação, vamos pensar. Comunicação se formou a partir de qual palavra? De comunicar. Muito bem. Comunicar se eu tirar o R. Tá aqui, ó, comunica e eu só acrescentei o são. Daí a cedilha, tá? É legal entender a regrinha, que você vai saber aplicar e não vai errar, né? E a comunicação é isso aqui, ó, que eu coloquei na ilustração, né? Um fala para o outro e o que o outro fala para o um e assim vai indo, né? E é uma rede sem fim. Se a rede se interromper, acabou a comunicação, né? Parou ali a mensagem enviada, tá? Outra regrinha, nós vamos usar o cedilha nas palavrinhas de origem indígena, árabe e africana. Por exemplo, ó, miçanga, paçoca, paisandu, muçulmano. Vejam que tem som de S, né? E aqui, gente, é a prática, né, da escrita, da leitura, que vai fazer vocês internalizar, porque não tem como a gente memorizar, né, numa aula todas as palavras de origem indígena que escreve com cedilha, todas as de origem árabe, todas as de origem africana, né? É uma questão de tempo que vai fazer com que vocês se familiarizem, tá? É importante nós sabermos o seguinte, e essa regrinha eu quero que vocês grifem, tá? Com canetinha lá, com lápis de cor, com marca-texto no caderninho de vocês. A letra cedilha só aparece antes de vogais A, O e U. Senão é C sem cedilha, tá? Então é só antes do A, do O e do U. Lembre que é uma, daí pula a segunda, ó, A, E, I, O, U. A primeira, pula a segunda, a terceira, pula a quarta e a última, tá? Não precisa memorizar. Cedilha é só antes do A, do O e do U. Olhem só. Açúcar é antes do A. Caça é antes do A. Muçulmano é antes do U. Então aqui, ó, se você não lembrar que a palavra é indígena, árabe ou africana, memorize essa regra aqui que talvez te ajude bem mais, né? Uma regra complementa a outra. Cedilha é só antes do A, do O e do U, né? Caroço, ó, é antes do O. Por isso que exercício não é com cedilha, né? Porque é antes do R, ó lá. Por isso que cereal, né, não é com cedilha, ok? E aqui tem uma atenção que eu também quero que vocês grifem fazendo um favor para mim, tá? Não existe, gente, não tem palavra que comece com cedilha, comece com SC, com S cedilha, com XC, com dois S. Não tem na língua portuguesa, tá? Não tem, tá? Somente nas situações ali que eu mostrei para vocês, ó. C sem cedilha, aí sim. Agora, eu começar a palavra com cedilha, não tem, tá bom? Isso é bem legal. E outro dado importante que também gostaria que vocês anotassem por gentileza. Se a palavra tiver consoante precedida de vogal, ou seja, eu tenho uma consoante e antes vem uma vogal, eu vou usar S sempre, tá? E não cedilha, ó. Descanso. Olha o que aconteceu. Descanso. Consoante precedida de vogal. O N é uma consoante, ok? Sim. Antes dele vem uma vogal? Sim, então aqui ó, no descanso, que talvez você podia pensar que podia ser um cedilha, né? Você vai lembrar que você vai usar o S, se antes vem uma consoante e antes da consoante uma vogal, tá? Ó, farsa, vamos supor que você esteja com dúvida se farsa escreve com S ou com cedilha, né? Opa, vem uma consoante, antes vem o vogal? Sim, então é S.
Remorso. Puxa, remorso, como é que escreve? Com S, com cedilha, né? Vem uma consoante e uma vogal antes, então é S, tá? Então são assim regrinhas bem legais para vocês anotarem que vai facilitar, tá bom? A letra C, é bom nós sabermos também, a letra C, ela tem som de S em um único caso, né? Com as vogais E e I. Em outros casos, sempre você vai usar o cedilha. Isso vai ajudar vocês também, né? Ó, uma regra completa a outra. O que eu expliquei para vocês aqui? Que o cedilha você vai usar com A, O e U, né? Senão você vai usar o C normal. Por isso que a letra C eu só vou usar com E e com I, com as letras que sobraram, né? Ó, censura, ácido, açafrão, endereço, açúcar, né? Porque é com outra letra que não é E ou I, ó. Censura é o C e o E. Ácido é o C e o I. Açafrão é A, então é cedilha, né? Entenderam? Qual que é o som do S mesmo? S. Cedilha eu vou usar com A, com O e com U. Com E e com I é o C. Sem cedilha, né? Legal. E o SC? O SC nós vamos usar em dígrafos e em encontros consonantais. O que são dígrafos? 2 letras e um som. Ó, suscitar, suscitar. O S e o C não tem um som só? Tem. O som do S, então é dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras, um som. Nascer, ó, nascer. É um som só, é dígrafo. Disciplina, disciplina. O SC tem um só som, então é dígrafo. O encontro consonantal, tanto o S quanto o C tem sons. Olhem só, obscuro. Estão vendo que o S tem som e o C também, ó, obs, tem som o S e o C também. Descanso, novamente eu tenho um encontro consonantal, o som do S e o som do C. Mesma coisa na palavra escárnio. Então, o SC eu vou usar quando? Em dígrafos e em encontros consonantais. E o S cedilha, esse é mais incomum, mas eu tenho algumas conjugações de verbos nas quais eu vou utilizar o S cedilha. Por exemplo, ó, nasço, do verbo nascer, desço, do verbo descer, né? Pode acontecer, ok? Para finalizar, é bom nós sabermos o seguinte, que o uso do C, do cedilha, do SC, do XC, do S cedilha, eles são considerados irregularidades ortográficas. São usos irregulares e, de um modo geral, elas têm poucas regras. Algumas têm. Geralmente, os gramáticos dizem que não tem regra, que a gente tem que aprendê-las, né, quando usa SC, XC e S cedilha na escrita. Mas algumas regrinhas tem, como eu mostrei para vocês, né? Se não tem regra, os gramáticos dizem para nós que é o uso da leitura, o uso da escrita, é a leitura diária, hábitos que vão fazer com que a gente escreva corretamente palavrinhas desse gênero. E sempre que a gente está com dúvida, não custa recorrer ao bom e velho dicionário, né? Se esqueceu a regra, usa o dicionário e pesquisa lá a escrita correta, tá? Que é que nós estudamos na aula de hoje, então? Algumas regrinhas ortográficas para nós usarmos corretamente o C, o cedilha, o SC, né? O XC, o S cedilha, tá? Lembrando que se vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula, anotem no caderno e que a prof sempre deixa uma atividade para vocês fazerem lá no finalzinho da aula, tá? Fico grata pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.